Boa tarde, graça e paz. Nossa sexta-feira com o meio-dia com a Dani, todas as sextas ao meio-dia. E hoje o nosso tema é teu casamento, teu relacionamento tá em crise. É hora de profetizar. Esses dias eu estava em uma aula com a turma 1 do Extraordinário, e esses dias não, antes de ontem, e nós falamos sobre o vale de ossos secos. Há momentos que na nossa vida que tudo parece estar morto. A gente olha para um lado e para o outro e não vê vida em nada, muito pelo contrário, a situação parece piorar. Quantas vezes você acabou dizendo algo do tipo: meu Deus, quanto mais eu oro, parece que mais piora. Quanto mais eu busco, mais a situação me parece estar difícil. Quanto mais eu peço a Deus uma resposta, um retorno, parece que Ele está em silêncio para mim. Quem já falou isso aí? Quem já entrou na live agora enquanto eu ajusto a luz? Eita! Quem já disse que parece que quanto mais busca, mais difícil a situação parece estar? Quanto mais eu falo, mais distante parece o fim desse deserto. E às vezes não é só no casamento não, tá? É em tudo. Às vezes é no trabalho, no relacionamento, com os filhos, com o marido, no casamento. Às vezes há áreas da nossa vida que parece que estão mortas. Que a gente olha para um lado e para o outro de Jesus tem poder. O que está acontecendo agora? Eu sei que a maioria de vocês, nesse momento, estão aqui por conta dessa morte aparente ou dessa sobrevida aparente por conta dos seus relacionamentos matrimoniais. Mas deixa eu te falar, o vale de ossos secos vale para qualquer área da nossa vida. E se tem uma coisa que parece ser proporcional, se a tua família entrar em crise, pode esperar que todo o restante às vezes parece ser ribanceira abaixo. Trabalho, saúde, família, tudo parece estar morto, morrendo, acabando, se desfazendo. Você olha a situação e parece que nada vai mudar. Mas essa é a hora de virar o jogo. Essa é a hora de você transformar aquilo que está morto, aquilo que está seco, aquilo que parece não ter vida, em algo com vida, algo novo, um exército inteiro novo para marchar ao teu favor. E hoje é o dia que a gente vai falar sobre Ezequiel 37, o vale dos ossos secos. Eu não sou boa levita, não foi para isso que Jesus me chamou, não foi esse o ministério, mas tem um louvor da Ludmila Feber, da pastora Ludmila Feber, que um dos trechos diz assim: sobre um vale de ossos secos faz um exército se tu se levantar, sobre feridas não tratadas vem restaurar e vem me curar. Depois vocês procuram esse louvor lá no YouTube e escutem com atenção. Mas o principal aqui foi o que eu falei para a turma de extensão, e hoje eu venho falar de novo para que seja uma palavra rema para todos vocês. É sobre aquilo que está morto e pode reviver. A primeira coisa que eu preciso reviver sou eu. Eu não tenho como dar para o outro aquilo que está faltando em mim. Hoje pela manhã, a Renatinha, que trabalha comigo e me ajuda no suporte com as turmas, recebeu uma mensagem no celular onde a pessoa é da turma 7, diz assim: tá terminando a jornada da turma 7, mas eu não vejo a mudança no meu marido. E a Rê, muito sábia, a Rê foi minha discípula, o casamento dela, para a glória do Senhor Jesus, depois de 10 anos de um deserto desastroso, foi restaurado, e hoje ela e o esposo vivem o sobrenatural e o novo do Senhor. E a Renata respondeu para ela: mas quem tem que mudar é você. Se até aqui, perto da gente terminar os 40 dias, você não entendeu que a mudança começa em você e não nele,
reseta e começa de novo. A primeira mudança acontece em nós. A primeira mudança acontece em nós. Se isso não acontecer, se eu não entender isso, esquece. Ninguém dá para o outro daquilo que está vazio em si. Eu preciso estar transbordando. Eu não posso estar só cheio, eu tenho que transbordar. Eu só consigo dar para o outro aquilo que está transbordando em mim. Então eu preciso buscar a presença do Senhor de uma maneira transbordante, que eu possa derramar sobre o outro. Não é só uma transformação, é uma mudança de vida, é uma mudança de rota. A tua vida, ela tem que ser dividida entre do dia que eu conheci verdadeiramente Jesus a partir de agora. A vida que eu tinha antes de ouvir falar dele fica para trás. E a vida que eu começo a construir a partir do momento que eu o conheço, essa é a vida que eu devo continuar. Não adianta você ter 50 anos de ministério, você ser cristão desde o dia que você nasceu, você frequentar o culto, a missa. Domingueiro, você senta lá, escuta blá, 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 olha e diz assim, poxa, acontece com os outros, mas comigo não. Não é sobre isso. Isso você escuta falar de Jesus, mas você não o vive, você não o professa. Você não segue seus mandamentos, você não segue sua palavra, você não o obedece. Você é alguém que ouviu falar dele, ouviu que ele faz sinais, ouviu que ele opera milagres e maravilhas, mas você ouviu. Na tua vida, você vive de gotas de milagres que vão acontecendo. Você não vive a fartura, o melhor dessa terra, o sobrenatural, porque você só escutou sobre ele. Teu relacionamento é raso. Eu já tive um relacionamento raso. Ah, Dani, mas você estava na igreja? Estava, mas o meu relacionamento era raso. Deus quer um relacionamento profundo comigo e com você. Ele não quer mais você apenas sentado no banco. Ele quer todos os dias, no lugar secreto, ter um encontro contigo. E aí, aonde você está? Ou você diz, não, Dani, mas eu oro todo dia. Tá, mas ora como? Oi, Senhor, muito obrigado pelo meu dia, obrigado pela comida, obrigado, blá, 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 amém. E vai embora. E o Senhor diz assim, mas poxa, eu ia falar agora. E você não ouve a sua voz. Você não consegue, você não dá nem tempo do Senhor abrir a boca para falar, porque você fala um monte de frase decorada, acabou. E o que o Senhor quer é uma geração renovada. O mesmo agir que ele fez em Ezequiel, onde um exército de ossos mortos, secos, acabados, ressequidos, fadados ao fim, se levantaram. Mas como é que ele consegue isso com Ezequiel? Ezequiel escuta a sua voz. A chave toda é Ezequiel escuta a sua voz e Ezequiel o obedece. Ezequiel não fica barganhando com Deus. Ezequiel não fica duvidando daquilo que Deus pode fazer naquele instante. Ele simplesmente escuta o comando e obedece. Quando eu falo, refalo e falo mais uma vez que há 4 coisas que vão fazer essa história mudar, que se chamam obediência, perseverança, fé e gratidão, é por isso. Ezequiel, nesse capítulo 37, ele escuta e ele obedece. Se você não escutar e não obedecer, o milagre não vai acontecer. A gente tá numa geração falante, a gente quer falar, a gente quer botar pra fora. Tanto que quando você entra no deserto, você conta pra todo mundo. Até se o poste da esquina encostar em você, você tá contando a sua vida. Sim ou não? Parece que a dor que tá estourando no peito precisa ser colocada pra fora de tal forma que você conta pra todo mundo, você abre a tua vida pra todo mundo. E aí você escuta todo tipo de aconselhamento, todo tipo de opinião, todo tipo de palavra. E aí, à medida que você vai caminhando, você vai percebendo que ferrado eu me meti. Para que eu abri minha boca para tanta gente assim? A palavra ela é clara quando ela fala que a multidão te leva ao erro.
esse ditado que o mundo diz, a voz do povo é a voz de Deus, mentira, não é mesmo, nunca foi. A multidão nunca vai ter voz do Senhor, nunca, porque se fosse dessa forma, o Senhor não teria sido crucificado. Quem é que manda soltar Barrabás e prender Jesus? A multidão. Então nunca a voz do povo é a voz de Deus, isso é uma mentira do inferno. A voz do Senhor, ela é única, não tem outra igual a dele. Ela se destaca no meio de qualquer multidão, ela é única. Única, exclusiva, é só dele. Não existe essa conversa de que a voz do povo é a voz de Deus, maior mentira do inferno. A voz do Senhor é única, inigualável, incomparável. É a voz que estremece. Essa é a verdadeira voz. E aí, entrando em Ezequiel 37, como é do primeiro versículo até o 11, eu vou encurtar aqui. Mas naquele momento, no lugar de Ezequiel ver a circunstância, ele estava no vale, ou seja, estava passando por dificuldade. Estava tudo morto ao redor dele. E o Senhor o conduz e faz ele andar o vale inteiro e pergunta para Ezequiel, o que você está vendo? O que você vê agora nesse vale? E Ezequiel responde, ossos. Mas como é que estão esses ossos? Secos, mortos. Não tinha mais vida, acabou. É o último estágio da decomposição, é quando resta só os ossos, é o resto mortal daquele indivíduo ou daqueles indivíduos. E era isso que Ezequiel estava vendo num vale inteiro. Imagina um vale inteiro de ossos, de morte, de fim, de tragédia, de acabou, não existe mais. Hoje, quem está vivendo um vale de ossos secos na sua vida? Escreve aí, eu, se você estiver vivendo algo assim, que você olhe e diz, meu Deus, não tem vida. Que lugar é esse? Parece que eu estou num cemitério. Aquele lugar que Ezequiel estava naquele momento era um cemitério de ossos, de restos mortais, de algo que um dia teve vida e hoje não tem mais, que acabou. E aí o Senhor diz para ele, tá bom, tá morto, né? Verdade, tá sequíssimo. E Ezequiel diz, de ossos sequíssimos, ou seja, já não havia mais nada de vida. Havia zerado. Era o fim. E aí o Senhor continua conversando com Ezequiel e ele o ouvindo. Você não vai ver do versículo 1 ao 11º Ezequiel barganhar com Deus absolutamente nada. No versículo 2 ele diz assim, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muitos, e estavam sequíssimos. Ou seja, todos sem vida. Era um exército inteiro, uma multidão inteira, toda sem vida. E o Senhor faz uma pergunta a Ezequiel em seguida. No versículo 3 ele diz assim, poderão viver esses ossos? E Ezequiel na mesma hora responde para o Senhor, tu sabes. Ezequiel não teve nem a possibilidade de duvidar. Ele só fez dizer para o Senhor, tu sabes. Eu de nada sei, mas tu sabes de todas as coisas. E no versículo 4, continua. O Senhor diz para ele, então tá, profetiza. Olha para esses ossos, olha para isso que está morto, que parece não ter mais jeito, acabou, não tem solução. Olha para eles e diz, fala, abre a boca, profetiza. E ele continua falando com Ezequiel. Diz a eles, a esses ossos que estão mortos, ossos secos, eu ouvi a palavra do Senhor. No versículo 4 de Ezequiel 37, o Senhor diz a Ezequiel, olha para eles e diz para eles que tu me ouvistes. Eu ouvi, de novo a palavra eu escutei.
Essa é a palavra que você precisa escutar. Se você recebeu hoje o áudio do teu marido, ontem, da tua esposa, dizendo que é o fim, que acabou, que não tem mais jeito, que é impossível, que já era, é essa voz que você tem que escutar? Ou é a voz do Senhor? Qual é a voz que você tem que escutar? Se você continua stalkeando as redes sociais e vê que o outro tá feliz da vida, a felicidade do Instagram, todo mundo é feliz. Qual é a voz que você tem que escutar? É a que tá no Instagram, onde todo mundo é feliz. Eu até brinco com vocês, no Instagram todo mundo é rico, bonito, feliz, viaja o mundo, ninguém tem boleto e ninguém tá com nenhuma fatura atrasada. Qual é a voz que você tem que escutar? E o Senhor diz para Ezequiel: fala para eles que estão mortos, fala para eles que acabou, que já não tem mais jeito, que você me escutou, que você escutou a voz do Senhor. Se der isso. Que você escutou. E foi isso que Ezequiel fez. Ele obedeceu, ele não questionou. E ele continua no versículo 5. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. O Senhor foi preciso para Ezequiel. Você vai olhar, primeiro ele manda Ezequiel olhar a situação. Primeiro ele manda Ezequiel andar por todo aquele cemitério, naquele vale de ossos. Ele faz com que Ezequiel veja que está tudo realmente morto. Ezequiel diz: Senhor, estão sequíssimos, mortos. Não é aquela coisa tipo Lázaro, que ficou lá uns dias e tal. Não, estava morto, estava seco. Não tinha jeito. Ele faz com que Ezequiel veja tudo isso. Mas ele diz para Ezequiel: o que você me diz? Tem jeito ou não tem jeito? Ele primeiro pergunta a Ezequiel. Ele testa a fé de Ezequiel. Ele testa a confiança de Ezequiel nele. E ele pergunta: e aí, meu filho, tem jeito? O que você acha? Sabe o que a gente faz? Olha para o vale de ossos secos da nossa vida e diz assim: acabou. Aí eu ando de mão dada, eu e Satanás, dizendo que acabou a minha vida. Ó, eu fico assim, coladinha nele. E o Senhor não te quer coladinho no inferno. Não é isso que o Senhor quer. E aí ele testa Ezequiel e Ezequiel responde para ele: tu sabes, Senhor. Aí o Senhor diz: muito bem, realmente sou eu quem sei. Eu sou o princípio e o fim, o ômega e o alfa. Eu é que faço, eu desfaço. Eu sou o detentor de todas as coisas. Tu ainda não eras nem um embrião e eu já escrevi a tua história. E aí o Senhor diz: agora fala para os ossos o que você ouviu de mim. E Ezequiel vai lá e diz: ossos, o Senhor Jeová disse que vocês vão viver. Foi na força de Ezequiel. Ezequiel podia vivificar aqueles ossos? Não podia. Apenas o Senhor podia. Enquanto você olhar as circunstâncias apenas com os olhos carnais, você olhar o vale seco e dizer: não tem jeito, acabou. Costura a boca. Tem nada de edificante para falar? Engole, cala. Para de dizer que não tem jeito. Para de dizer que você não consegue mais. Para de dizer que é impossível. Para de dizer que você está cansado. Para de dizer qualquer palavra contrária que não te leva para o propósito. Chega! Não interessa se você está na fase 1 ou na fase 4 do teu deserto. Enquanto você murmurar, você vai ser como o povo hebreu. Vai rodar, passar 4 anos no deserto e morrer lá. Não vai acessar a terra prometida. Tá cansado? Vai para a presença, para o lugar secreto. É lá que tu vai descansar. Tá doendo? Vai para o lugar secreto. Põe o joelho no chão, que é lá que tu vai ser consolado. Não é abrindo a boca, falando
Ai, tá doendo, dói em todo mundo. Qualquer transformação dói, qualquer mudança dói, qualquer restauração dói, qualquer nascimento dói. Aguenta a dor. Mas não abre a boca para murmurar, para dizer que tá cansado, que não consegue, que acabou, que tá morto, que os ossos estão secos, que é um cemitério de ossos a tua vida. Para. Hoje vai ser dia de carão lá na turma 8. Porque tá o Vale das Lamentações. Eu já passei carão na turma 6, que é da turma 6. Lembra lá que eu falei, ei, aqui não é o Vale das Lamentações. Já passei carão na turma 7. Epa, bora, levanta. O Senhor te fez para ser vitorioso, para ser vitoriosa. Não é para ser tapete do inferno, não. Hoje o carão vai ser para a turma 8, já tô dando spoiler. Se você olhar para o vale de ossos secos e concordar com o que a tua vista natural tá vendo, é isso que você vai ver. Mas se você olhar para o vale de ossos secos com a visão do Senhor, aí vai vivificar. Aí vai nascer. Aí o Senhor vai dizer, profetiza, fala, abre a boca e diz aí que você ouviu o Senhor Jeová, e o Senhor Jeová mandou dizer que esse vale de ossos secos agora vai levantar, vai ficar de pé, vai criar vida, e eu vou soprar espírito, porque a vida vem quando o espírito vivifica. Aí você vai continuar dizendo o que você está vendo, ou você vai escutar a voz do Senhor e professar o que Ele está mandando você professar? Qual é a tua escolha? É simples assim. Vamos seguindo para Jesus falar. No versículo 6, ele continua. E porei nervos sobre eles, e farei crescer a carne sobre eles, e estenderei pele sobre eles, porei espírito sobre eles. Porei espírito. O Senhor está dizendo para Ezequiel ali, aquilo que você viu, um cemitério de ossos secos que não tinha mais solução, era morte. Morte, confirmação da morte, e não tinha mais jeito para aquilo. O Senhor manda ele caminhar sobre toda a situação, ele enxerga toda a situação. O Senhor pergunta para ele o que tu está vendo, ele diz ossos sequíssimos, que não tem mais vida, e o Senhor continua perguntando, e você acha que esses ossos podem viver? Ezequiel sabiamente diz, tu sabes, Senhor, e eu não. E aí o Senhor diz, muito bem, sou eu quem sei, então agora tu vai olhar para esses ossos e tu vai dizer para eles, eu ouvi, olha a parte importante, eu ouvi o Senhor Jeová dizendo que ele vai vivificar os ossos, o que estava morto, o que estava acabado, destruído, exterminado. Entenderam a chave? Eu ouvi, mas se eu tenho uma mente barulhenta, aonde eu simplesmente não consigo escutar, como é que você vai seguir no caminho certo daquilo que Deus está te mandando fazer? Ezequiel silenciou sua mente. Naquela hora, Ezequiel tirou toda aquilo que ele acreditava, suas crenças limitantes, o seu medo, a sua falta de fé, a sua... Ai, Jesus, me falta a palavra. Incredulidade, saiu. Ele esvaziou. Ele esvaziou a mente, e deixou a mente dele ser tomada pelo Espírito, para que ele pudesse ouvir a voz de Deus. Não adianta você dizer para mim, mas eu oro todo dia, eu rezo todo dia, mas está ouvindo a voz de Deus? Ou você está entrando lá e falando igual o locutor da Rádio AM, narrando a partida de futebol, blá blá blá, amém, tchau. Ou você fica um tempo em silêncio para ouvir o que Deus tem para te dizer, ou você se senta na frente de Deus e tagarela sem parar, sem deixar a chance dele te dizer absolutamente nada, porque você não para de tagarelar.
Estar no lugar secreto é o lugar do silêncio, aonde eu falo menos e eu escuto muito mais. É o lugar onde eu vou aprender a ouvir com atenção tudo que Deus tem para me dizer. E é nesse momento que Ezequiel para tudo, silencia sua mente, suas crenças, suas limitações e escuta só o que o Senhor está dizendo para ele. E quando o Senhor pergunta, o que tu estás vendo? Ossos secos, dá para viver? Tu sabes, então agora diz que tu me escutou e que eles vão viver. Eu escutei o Senhor Jeová, vocês vão levantar agora e fôlego de vida vai ser colocado sobre vocês. Ele foi e seguiu o plano certinho do Senhor, mas ele estava escutando e obedecendo. Aí às vezes você escuta, mas não obedece. E aí começa a colocar várias desculpas. Não é orgulho não, não é soberba, não é brio, não é ego, não é nada disso não. Mas sabe o que é? Não, deixa eu te contar, é orgulho, é brio, é soberba, é ego, é tudo isso. E essa conta também serve para mim. Ou vocês acham que a palavra é só para vocês? Ela bate primeiro em mim, depois vai para vocês. É tudo isso. O Senhor vai e diz para você, perdoa. Ah, Senhor, eu perdoar? Mas ele fez isso, ela fez isso, ela nananana. E o Senhor diz, ô cristão, perdoa que eu quero te abençoar. E aí você não faz. Sabe por que Ezequiel levantou aqueles ossos secos? Porque ele não questionou as ordens de Deus. Ele não questionou. Ele não fez questionar, ele não perguntou nada. Ele disse, tu sabes, é para fazer, vambora. Quanto mais rápido eu der, vambora para o Senhor, vou fazer, mais rápido o processo do agir na minha vida acontece. Mas enquanto eu ficar criando força com Deus, eu vou andando de passo em passo, me arrastando, e perigo morrer no deserto. Perigo não receber a terra prometida. Perdão não é amnésia, Alzheimer ou esquecimento. Perdão é olhar a cicatriz daquela ferida e não sentir mais dor. Isso é uma decisão diária e racional, e nada tem a ver se o outro merece ou não o teu perdão. É você que precisa liberar. O outro, ele vai ser beneficiado, mas o maior ganhador é você mesmo. Mas vamos continuar, que a gente tem até o versículo 11 para terminar aquilo que Deus pediu para eu passar para vocês hoje. Em seguida, no versículo 7 diz assim, então profetizei como o Senhor me deu a ordem. Ezequiel não botou uma vírgula além daquilo que o Senhor havia dado a ordem para ele. E houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Eu preciso de um gole de água, gente, para eu explicar essa parte. Antes de ontem eu disse para a turma de extensão, enquanto eu falava isso para eles. A gente escuta o reboliço e se assusta. A gente ouve um barulho e se assusta. Quando algo que está sendo transformado, ganhando fôlego de vida da parte do Senhor, começa a acontecer na tua vida, você vai ouvir um grande barulho e um grande reboliço. E normalmente o que acontece é ficarmos com medo e pararmos o que estávamos fazendo, achando que tudo é do inferno. Não é do inferno não. Às vezes Satanás até vai se desculpar com Deus e diz assim, ó, dessa vez não tive nada a ver com isso não. Foi ele ou ela que está aí nessa vibe. Todas as vezes quando algo está nascendo de novo na tua vida, você vai ouvir um grande barulho e um grande reboliço. Reboliço é confusão. É o que você vai ouvir.
E aí, na maioria das vezes, é a hora que você decide, depois de muito lutar, largar o balde. E é a hora que o Senhor está simplesmente juntando osso com osso no seu devido lugar. Ele está juntando osso com o seu devido lugar. Ele não está pegando o fêmur e colocando na coluna, nem a bacia na cabeça. Ele está colocando tudo no seu devido lugar. E quando ele começa a mexer e botar as coisas no seu devido lugar, você vai ouvir barulho, reboliço. É a hora de não desistir. É a hora de não desistir. Não é a hora de largar o balde. Popularmente falando. Segura o tranco aí do barulho, segura o tranco do osso encaixando no outro osso, mas não é a hora de desistir. Porque na hora que o Senhor começou a mover todos aqueles ossos, que eram muitos, Ezequiel diz: um grande barulho, um reboliço, osso encaixando no seu próprio osso. Não foi aleatório, não foi de qualquer maneira. O Senhor não constrói coisa nova em escombro. Você vai ouvir o reboliço. E é a hora de aguentar. Na hora que tá doendo, é a hora que o osso tá encaixando no seu próprio osso. Quem aqui já foi criança e quebrou alguma parte? Eu quebrei o braço e a perna. Meu bem, na hora que o médico ortopedista vai encaixar, você não tem noção da dor. Para botar aquele abençoado gesso. Porque é um osso encaixando no seu próprio osso. Dói bastante, mas depois fica bonzinho. Não é dor de morte, é dor de conserto. É dor de conserto. E aí no versículo 7 o Senhor diz: cada osso ao seu osso, cada coisa no seu próprio lugar. Versículo 8: eu olhei e eis que vieram nervos sobre eles. Ou seja, depois que o Senhor encaixou tudo bonitinho, osso com seu osso, no seu devido lugar, começa a nascer a vida através da carne. Ezequiel começa a ver os nervos nascerem sobre aquela ossada. E ele continua: e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles, por cima, mas ainda não havia o espírito. O Senhor montou um ser humano completo, que estava morto, seco, sem vida, osso com osso, nervos, carne, pele, estava pronto, mas ainda não tinha vida. Quando é que a vida me alcança? Quando Jesus faz parte dela. Se Jesus não fizer parte dela, eu vou só ser osso com osso, nervo, carne e pele. É preciso que o Senhor sopre o Espírito para que a vida e a abundância chegue até a mim. E ele continua, no versículo 9, ele diz assim: e ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza. Assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos o Espírito e assopra sobre estes mortos para que vivam. É quando o Espírito Santo te alcança e ele se move em ti. Você já não é mais sozinho, não importa a circunstância que você está vivendo. Você acabou de olhar um vale todo morto e você viu osso com osso ir para o seu lugar, nervo, pele, carne crescer, e agora o Espírito é soprado. É quando o Espírito Santo enfim se move dentro de nós. É quando a vida chega. Eu comecei essa live dizendo para vocês, a vida da gente é dividida em antes de conhecer Jesus de verdade e depois
que nós conhecemos Ele de verdade. É isso que a vida começa. Não é pra gente correr na hora do reboliço, da confusão e do barulho. É pra continuar olhando e ver o Senhor dar a ordem de vivificar aquilo que está morto. É fácil? Não, mas também impossível não, gente. Ou eu olho com os olhos do Senhor, ou eu olho com os meus olhos. Os meus olhos estão resolvendo alguma coisa até aqui? Não. Então pra que eu vou perder tempo? Pra quê que eu vou perder tempo? Eu não entendo. No versículo 10, Ezequiel continua: e profetizei como ele me deu a ordem. De novo, Ezequiel fala de novo: o Senhor me ordenou, foi do jeito que Ele mandou, não foi da minha cabeça, não foi da minha mão, não foi da minha insistência, não foi possível eu fazer, foi o Senhor. E aí ele continua: então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram de pé, um exército grande e extremo. O nosso Deus não é de pequenas coisas. Não vem com mediocridade, que Deus não é disso não. Nosso Deus é de grandes coisas, de grandes sinais, de grandes maravilhas. É o impossível a especialidade dele. O possível é a tua, não é a dele. Hoje, o que você vai decidir? Você vai olhar com os olhos dele ou com os teus? Ou você ainda vai acreditar que é impossível, que está morto, que não existe mais, que acabou, que isso, que aquilo outro? Não. Tudo na tua condição carnal, humana, falha. Acabou o muro das lamentações. No dia que tiver arrochado o negócio, pegando fogo, você vai dizer: Jesus está no meio. Eita glória, Jesus está no meio. Mas você não vai abrir a boca para dizer: ai, eu tô cansada, eu não consigo, ai, não. Murmurar não vai te levar a lugar nenhum. Muito pelo contrário, basta que um abençoado comece a murmurar, que aí vem uma sequência. Mas quando um louva ao Senhor, 3, 4 se manifestam. Por que eu condiciono os meus ouvidos a só guardarem e escutarem o que é negativo, mas não condiciono a guardar e escutar aquilo que edifica, transforma e é positivo? Eu queria entender. Eu realmente queria entender. Todos os dias você precisa se levantar, agradecer o seu dia e dizer para o Senhor: obrigado, tu me trouxestes até aqui. Obrigado, tu tens me conduzido. Senhor, me reveste de toda a armadura que a tua palavra fala em Efésios 6:10, para que nenhum dardo inflamado do inimigo recaia sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus filhos, sobre o meu cônjuge. Acampa teus anjos ao redor da minha casa. Não permita que nenhuma seta maligna nos alcance. Guarda o meu coração. Você faz isso ou você continua de converser fiado, de grupo em grupo, só contando derrota? Só contando que você só está vendo o vale dos ossos secos, sem nenhuma vida. E deixa eu te contar, se você continuar olhando dessa forma, você vai ficar apreciando a morte e não vai ver o extraordinário do Senhor. Não vai decidir sair desse barco e caminhar diante da presença dele. Não vai decidir, após descer do barco, andar sobre as águas, encontrar o Senhor e ir para o lugar secreto com ele para receber a tua bênção. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Eu preciso obedecer, eu preciso perseverar, eu preciso ter fé, eu preciso agradecer. Eu preciso descer do barco quando
o vento está forte, a onda está grande e eu acho que eu vou afogar. Eu preciso dizer para o Senhor, eu quero andar sobre as águas contigo. E escutar dele, vem, que eu estou aqui. E ir caminhar. E não ser como Pedro, que olhou a circunstância e afundou. Mas caminhar retamente rumo ao alvo. Quando eu chegar no alvo, que é Cristo, eu dizer para ele, Senhor, eis-me aqui. E ali eu tenho uma comunhão íntima com ele. É face a face, naquele lugar que eu me encontro todos os dias. Ir lá e receber a minha vitória. Ou você faz isso, ou você vai ficar sentado, vendo outras pessoas receberem seus milagres e você não vai receber o seu. Você vai ficar como os hebreus, rodando sobre a terra e morrendo no deserto, onde uma geração inteira ficou ali e só 2 adentraram a terra prometida. E os 2 que adentraram, que foi Caleb e Josué, eles só adentraram porque eles foram espiar a terra. E diferente dos outros 10 que foram com eles, que eram 12, representando as 12 tribos de Judá, eles disseram, tem gigante? Tem, vai ter que pelejar com ele? Vai, mas a terra mana leite e mel, é a terra da promessa. O Senhor que nos conduziu até aqui, que abriu o mar, que mandou alimento, que nos tratou, que nos curou, ele também vai derrubar todo e qualquer impedimento e nós vamos adentrar a terra prometida. Os outros 10 chegaram e disseram, não, é realmente a terra é boa, mas é impossível de entrar, tem gigantes lá dentro, vamos morrer aqui mesmo. Morreram, né? Profetizaram, morreram. Ou você abre a boca e diz, tem gigantes, tá difícil, não é fácil, mas impossível não é, porque eu sirvo a um Deus que faz sinais, prodígios e maravilhas, então ele vai me conduzir até lá, e todo e qualquer muro ou cadeia ou corrente ou impedimento ele vai derribar, porque até aqui me ajudou o Senhor. Que decisão você vai tomar? Um passo de fé, onde você está profetizando que você já recebeu a tua promessa, ou você vai lá lamentar e morre no deserto. É assim. É isso. É uma decisão. Decida hoje quais são os olhos que você vai enxergar, amém? Mais um meio-dia com a Dani, a live vai ficar disponível, não sei se vai descer pro Insta, ou se vai pro YouTube, ou se vão ficar nos dois. Espero que de alguma forma o Senhor possa ter trazido uma palavra rema, revelada para vocês, e que hoje você tome uma decisão efetiva de olhar para aquilo que está morto e dizer, vivifica, levanta, cria pele, cria nervo, cria carne, sopra o Espírito e traga à vida aquilo que parece não ter mais vida, amém? Um beijo, fiquem com Deus. Até nossa próxima sexta.